Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Já está tudo pronto para levar até você muito mais informação. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela interatividade, obrigado pelo compartilhamento, muito obrigado mesmo. Sabe, eu agradeço do fundo do meu coração porque é importante esse carinho que você tem comigo, com o Douglas Gonçalves, com o Hora Geral, a interatividade através do WhatsApp, o 981701434. No programa de hoje, nós vamos conversar com o especialista em direito bancário. Ele tem uma informação que eu tenho a certeza, você vai falar, puxa vida, Douglas, eu sempre esqueço. Você vai saber o que é. É com o doutor João Guilherme, daqui a pouco aqui no Hora Geral. Vamos conversar também com Rodrigo Galvão. Ele é o responsável técnico, né, do Tsunami, que é o time de futebol americano, e também ele é o presidente da Terceira Via Santista. Você vai ver o que aconteceu no dia de ontem na reunião do Conselho, né? E você sabe muito bem que nós aqui do Hora Geral sempre abrimos espaços para discutir também questões ligadas ao Santos Futebol Clube. Esta marca é importante, né? O Santos Futebol Clube e a cidade de Santos parece que estão sempre divididos. É como o Porto de Santos, amigos do Hora Geral. Eu sempre procuro provocar e às vezes não faço uma crítica pela crítica, faço uma crítica porque nós precisaríamos que a grandeza do Porto de Santos estivesse sendo contemplada na cidade de Santos, por exemplo, e a gente não vê isso, né? Agora mudou o nome, é Porto Authority, mas a relação com a cidade é a mesma, né? Sempre de costas para a cidade. É só você ver como que está o bairro da Vila Nova, ali no mercado municipal. Você atravessa a perimetral, você tem o maior porto da América Latina. Dá a impressão que são dois mundos diferentes. E também a grandeza do Santos, né? As trapalhadas do presidente José Carlos Pérez está custando muito para o Santos Futebol Clube. Você vai saber daqui a pouco o que aconteceu e o que pode acontecer depois da reunião de ontem à noite, né? Vamos também falar sobre assuntos relacionados à nossa região metropolitana da Baixada Santista. Todos esses temas que nós elencamos, que nós preparamos, é para que você, telespectador, fique bem informado. Escuta, eu sei que ainda existe uma parcela significativa de pessoas que estão aguardando o auxílio emergencial. E você sabe que nesses 3 últimos meses, né, ou seja, outubro, novembro e dezembro, o governo federal reduziu em 50% o valor do auxílio emergencial. Você sabe quando que eles vão começar a pagar já o referente ao mês de outubro? Vai saber no programa de hoje. A partir de agora tem o Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Abrindo o programa de hoje, vou mostrar para você, o Fábio já está com tudo pronto. Fábio, põe na tela, olha só, deixa um pouco, Fábio, deixa um pouco. Que vergonha, hein, Zé Carlos Pérez? E olha, amigos, talvez o torcedor do Santos, assim como eu sou, né, se preocupe só como vai a performance no campo de futebol e não se preocupe com o bastidor e com a parte administrativa. O Santos é grande, vai superar essa crise sim, mas eu vi uma letargia para tentar barrar as trapalhadas deste senhor chamado José Carlos Pérez. Pode colocar na tela ontem, Fábio, como é que foi a manifestação dos torcedores do Santos Futebol Clube. Olha só, o pessoal foi protestar, é isso mesmo. Tem áudio? Tem áudio? Pode colocar o áudio. Aí. Só para que você tenha ideia, amigos do Hora Geral. Conselho do Santos aprova parecer e Pérez é afastado. Em reunião virtual do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube na noite de ontem, né? 2/3 dos conselheiros aprovaram um parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, a CIS, como eles costumam chamar, que sugere a saída de José Carlos Pérez por irregularidades nas contas de 2019, além, né, dos demais membros do Comitê de Gestão.
torcedores santistas protestaram, como você vê nas imagens, na Vila Belmiro, antes da reunião. Os gritos, né, eram para saída de Pérez. Olha só, só para que você tenha uma ideia, amigos do Hora Geral, no endividamento da CIS, né, o vice Orlando, melhor, no entendimento, essa é a verdade, no entendimento da CIS, o vice Orlando Rolo não teve participação na gestão. É bom deixar bem claro, amigos, deixa um pouco o rolo na tela, é bom deixar bem claro, porque eu quero falar de quem eu conheço principalmente. Eu conheço o Orlando Rolo, né? E tem algumas pessoas que não gostam dele, talvez pelo perfil dele. Ele é um policial civil, é uma figura, pode até ser quem não conhece, acha que ele é um pouco assim, carrancudo. Mas ninguém precisa ficar dando sorriso para mostrar que é bom. A gente já vê tanta gente que dá sorriso, é amiguinho e a gente sabe o que faz. Por exemplo, né? E eu também não estou aqui para defender Orlando Rolo, eu estou falando de uma pessoa que eu conheço, né? E a gente tem que parar um pouco, deixar de lado, de ter minúcias na hora de falar das pessoas. Eu falo de quem eu convivo, de quem eu conheço, né? Então é bom deixar bem claro que a CIS, né? No entendimento da CIS, o vice Orlando Rolo não teve nenhuma participação com relação à participação na gestão do Pérez. Até porque, pode colocar aqui embaixo, o meu amigo Fábio, praticamente desde agosto de 2018, né, o Pérez acabou tirando qualquer iniciativa, né, do vice. E o que a gente vê sempre numa gestão, ou seja, o presidente tem que caminhar junto com o vice. Aí o Rolo pediu afastamento porque não estava encontrando espaço, né, para poder trabalhar junto com o presidente, porque ambos foram eleitos na eleição de 2017. Só para lembrar, né? Não faz tanto tempo, mas só para lembrar. Bom, eu quero conversar agora com meu amigo Galvão, Rodrigo Galvão, ele que é santista, né? Ele que é da Terceira Via Santista, também presidente. A Terceira Via Santista é uma associação que existe há mais de 10 anos, né? E ele vai explicar melhor o que aconteceu. Ó, lembrando que o Rodrigo já teve várias vezes aqui no Hora Geral, alertando, comentando, falando, né? Da impressão, não, deixa pra lá, não é nada, não é nada. Rodrigo Galvão, é com você. Boa noite, meu amigo. Ontem o Santos Futebol Clube teve um dia de fortes emoções, cercado de, além de bastidores e notícias jurídicas. Primeiro foi comunicado da penhora de mais de 2 milhões de reais referente ao processo com o ex-técnico Oswaldo Oliveira. E pasme, a maior parte dessa dívida foi por não manifestação de pagamento do acordo. Resumindo, a gestão Pérez não pagando suas dívidas novamente e acarretando no maior dano ao dinheiro do clube. Mas no final da noite, para aqueles que amam o Santos, tiveram uma ótima notícia. O Conselho Deliberativo do Santos foi, de sua maneira praticamente unânime, 161 votos a favor ao impeachment de José Carlos Pérez. Resumindo hoje, santistas, José Carlos Pérez não é mais presidente do Santos. Hoje quem assume é o vice e presidente atual, Orlando Rolo. Esperamos que o Orlando consiga arrumar a casa, que está muito bagunçada. Sabemos que o Orlando foi no CT hoje, conversou com o Cuca e jogadores, tranquilizou eles que nada será mudado no futebol, que as conduções serão tranquilas e que o intuito é pagar as dívidas para assim poder contratar reforços. Vamos esperar as boas notícias que devem vir e o fim dessa gestão que foi nefasta ao clube. Um abraço, Douglas. Um abraço, meu amigo Rodrigo Galvão. Olha, o que o Rodrigo Galvão falou, eu concordo plenamente, né? Vamos torcer, é óbvio que é muito pouco tempo para que o Rolo, o Orlando Rolo, que é o vice-presidente que assumiu, né, a partir de hoje, depois do afastamento do José Carlos Pérez, o Santos Futebol Clube. E ele é uma pessoa sensata, ele é uma pessoa que vai tatear para ver o que pode ser feito ou não. E é muito pouco tempo, até porque, amigos do Hora Geral e Santistas, dezembro é a eleição do Santos, então é muito pouco tempo para tentar fazer algo que surta resultado com relação ao Santos Futebol Clube. Agora, a gente precisa aprender a colocar pessoas mais competentes e pessoas que amam
que amem a camisa do Santos Futebol Clube, a história do Santos Futebol Clube, e não que se utilize, né, das glórias do Santos para outros fins. Este é o Hora Geral. Vamos até a cidade de São Vicente. Olha, São Vicente, lá na OAB de São Vicente, nós temos o nosso amigo João Guilherme. Ele preside a Comissão Especial de Direito Bancário. Ô, meu amigo João Guilherme, parece que você quer dar uma informação aos nossos amigos com relação ao PIS, PASEP. É isso mesmo? É com você, João. Olá, Douglas. Boa noite. É um grande prazer estar aqui novamente, levando informações aos telespectadores do programa Hora Geral. E não poderia ser diferente, né, meu amigo? Vamos trazer aqui uma nota e falar sobre o PIS-PASEP. E tem informações já da liberação do segundo lote do PIS-PASEP pelo governo federal. Aqueles que trabalharam no ano de 2019 e aqueles que não levantaram o PIS-PASEP no ano de 2018 podem fazer esse levantamento do PIS-PASEP a partir do dia 14 de outubro. Há uma série de requisitos e exigências. Todavia, eu oriento que quem for trabalhador pelo regime privado entre no aplicativo Caixa para ver se se enquadra, ou quem for servidor público através do Banco do Brasil. Esse PIS-PASEP, ele é o segundo lote, como eu disse, do governo federal, que no momento desse de pandemia, com certeza deve aliviar um pouco a dificuldade de toda a população, Douglas. Eu quero aqui agradecer novamente essa participação em nome da OAB São Vicente e espero que no próximo bloco nós possamos levar outros informativos de grande interesse da população. Um forte abraço. Um abraço, meu amigo Dr. João Guilherme, especialista em Direito Bancário da OAB de São Vicente. Amigos, dá a impressão de que a gente só acredita em tudo que está nas redes sociais, né? Eu vou dar um toque, menos, né? Muita gente, às vezes, deixa de ter um rendimento do PIS, do PASEP, por quê? Porque não se informa, porque acha que não tem direito, porque não se preocupa. Você viu que o doutor João Guilherme falou, né? E tem sempre uma outra pessoa que dá alertas, né? Informa os nossos amigos, que é o meu amigo Marcelo Garuti. Amanhã ele tem mais informações para auxiliar o nosso público telespectador internauta, tá certo? Ó, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com muito mais informação no segundo e último bloco do Hora Geral. Você vai ver. É rápido. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Olha, hoje de manhã um carro pegou fogo e, olha, foram mais de 2 horas de interdição da principal rodovia que dá acesso à capital, que é a rodovia Imigrantes. É incrível, amigos do Hora Geral, o Fábio está colocando as imagens na tela. Um pequeno acidente acaba provocando um desgaste tão grande. Por quê? Porque muitas pessoas que moram aqui na Baixada se utilizam desta via justamente para trabalhar, para ir à capital. E este carro ele acabou pegando fogo e interditou a Imigrantes nesta manhã, né? E o acidente ocorreu por volta das 9h30, lá no quilômetro 46, no sentido capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado, né, e contou com um apoio do caminhão-pipa da Ecovias e também da Polícia Rodoviária. Apesar do susto, como você vê nas imagens, ninguém se feriu, né? O trecho ficou interditado e foi totalmente liberado por volta do meio-dia desta terça-feira, no dia de hoje. E olha, sabe o que me preocupa, amigos do Hora Geral? Não é só Imigrantes, né? A Anchieta também tem sempre acidentes envolvendo caminhões. O que também me preocupa é que as estradas, não digo não só a Imigrantes, mas a Anchieta é uma estrada antiga que você vê que aumenta o número de veículos pesados e leves, que dependendo da operação, os veículos leves também são obrigados a descer, né? E aumenta a população, mas o sistema rodoviário, por exemplo, que liga a nossa região metropolitana, está carente de estradas mais seguras.
Se você pensar assim comigo, Douglas, isso acontece uma vez ou outra, mas não é assim, é sempre recorrente. As nossas autoridades precisariam estar mais atentas para tornar o sistema Anchieta Imigrantes mais seguro para quem paga um pedágio mais caro, no meu entendimento, do mundo. Bom, amigos, para o seguinte, eu vou conversar com meu amigo, este é o Hora Geral, e eu vou conversar com meu amigo Maurício Juvenal, ele é da Badra Comunicação. Eu tenho um carinho enorme de conversar com o Maurício Juvenal, até porque ele vem fazendo um trabalho belíssimo, que são as pesquisas eleitorais nas cidades aqui da nossa região. E a gente sabe que a pesquisa eleitoral, ela envolve um grande número de profissionais e uma pesquisa também, ela é obrigada a ter uma autorização para ser divulgada, como nós divulgamos ontem as pesquisas de Santos e São Vicente, por exemplo, né? Agora, Maurício Juvenal, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Eu queria que você explicasse aos nossos amigos do Hora Geral como que é a elaboração de uma pesquisa eleitoral como a Badra está fazendo junto com a Santa Cecília TV nas cidades da região. Por favor. O Douglas, um prazer, boa noite a você e a todos que nos assistem. A Badra tem aí uma trajetória longa aí de quase 30 anos fazendo pesquisa na região e a gente conhece tão bem o território. Isso facilita a execução em campo. Mas a gente leva aí para uma amostra, né, que é a amostra mínima que a gente faz numa cidade como Santos. Santos tem mais de 200 mil eleitores, portanto uma eleição sempre em segundo turno. A gente ouve no mínimo 1.500 pessoas. E para ouvir essas 1.500 pessoas, com uma equipe de 15 entrevistadores em campo, que percorrem os 4 cantos da cidade, a gente não faz só na orla e no centro, não. A gente vai para o morro, vai para a zona noroeste, vai na área continental de Santos. A gente leva 2 dias aplicando pesquisa para conseguir do universo extrair essa amostra de 1.500 pessoas, que é uma amostra que permite uma margem de erro de 2,5%. É a menor margem de erro entre os institutos da região e a maior amostra em relação ao universo. Viu como é importante ter o próprio responsável do Instituto para que ele possa explicar aos amigos do Hora Geral? Agora, Maurício, eu tenho mais uma pergunta, e é uma pergunta sempre pensando no nosso público telespectador. A margem de erro, às vezes a gente ouve, margem de erro de 3 pontos, de 2,5. A margem de erro, ela muda se aumentar o número de pessoas entrevistadas? Explica aos amigos do Hora Geral, por favor, Maurício. Essa é uma pergunta que eu sempre tenho o maior prazer em responder, Douglas. Pergunta para lá de inteligente, elogiar você aqui, que é uma oportunidade que a gente tem de explicar para o eleitor como é que funciona essa história da margem de erro. Veja, independente do tamanho do universo, esse percentual que a gente chama de margem de erro é calculado com base numa amostra representativa que eu defino e que, portanto, seja numa cidade com 100 mil eleitores, seja numa cidade com 500 mil eleitores, uma pesquisa de 2.400 entrevistas, por exemplo, como a gente faz na capital, em São Paulo, permite uma margem de erro de 2 pontos percentuais. E por quê? Porque os extratos que a gente tira, né, que a gente identifica do universo, são exatamente proporcionais ao universo, ao próprio universo. O que eu chamo de extrato? Se o universo tem 55% de mulheres e 45% de homens, esses 2.400 elementos da amostra contemplarão 55% de mulher, 45% de homem. É que a gente tem 4 variáveis de controle e por isso que nos permite o acerto, a precisão dos resultados. Que variáveis são essas? Além de sexo, faixa etária, então também na proporção, se a cidade tem 10% de eleitores entre 16 e 24 anos, nós teremos 10% na amostra. Escolaridade, então também a gente faz a mesma proporção, e renda, aquela renda familiar, o que compõe a renda das pessoas. Isso permite, então, que na amostra a gente consiga ter uma representatividade real do universo, do grosso da população. Tá bom? Obrigado, meu amigo Maurício Juvenal, da Badra Comunicação. Ele que é responsável das pesquisas eleitorais aqui nas cidades da região, sempre com o apoio da Santa Cecília TV. Muito bem, né? Obrigado mesmo, e a gente traz sempre os profissionais das áreas responsáveis, por exemplo, das pesquisas eleitorais, ou da pesquisa eleitoral, como tem sido feito pela Badra, para que o nosso público telespectador fique também bem informado. Bom,
Você sabia que hoje tem debate logo mais à noite? Não é aqui no Brasil, nem é aqui nessa região. É nos Estados Unidos. Olha só o debate. Olha só. Esse daí é o Donald Trump. O Donald Trump está sempre com a cara emburrada. Deixa eu ficar aqui no meio dos dois, né? Deixa eu ficar aqui no meio dos dois. Ó, é hoje, tá vendo? Quem será que vai ganhar? Será que é o Donald Trump? Não, esse aqui, ó, Donald Trump? Ou será que é o Joe Biden? Bom, vamos deixar os dois na tela porque esse confronto vai acontecer daqui a pouco. Eu digo daqui a pouco porque vai ser por volta das 10 horas o horário de Brasília, né? E essa é uma grande expectativa pelo debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden, né? Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos da América irão se enfrentar pela primeira vez na noite de hoje, né? E isso acaba tendo aí uma grande expectativa também para nós brasileiros. A gente sabe que tudo o que acontece na principal potência, que é os Estados Unidos, sempre tem um reflexo também no Brasil. Né? E esse debate, né, ele que pode mudar o rumo de uma nação. Né? O primeiro dos 3 debates programados, né, vamos estar antes, né, das eleições que irão acontecer no dia 3 de novembro, ele será realizado em Cleveland e tem duração prevista de 90 minutos. Ambos chegam sob pressão e o tom, segundo analistas políticos americanos, deve ser repleto de ataques, inclusive na área social. Aí você fala assim, ô Douglas, mas será que vale a pena assistir esse debate? Lógico que vale. Em primeiro lugar, para você ver como que se comportam, né, dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. A gente sabe que, nesse momento da pandemia, acabou fragilizando potências como, por exemplo, os Estados Unidos, o grande número de pessoas que morreram. Eu tenho a certeza que esse será um dos temas que vai ser debatido. O Joe Biden, com certeza, ele vai tentar atacar, mas o próprio Donald Trump, que todos conhecem, além dessa cara de mal, né, ele tem sempre uma palavra pronta para rebater. E é importante a nossa audiência, por quê? Porque a relação hoje do Brasil com os Estados Unidos é uma relação positiva, principalmente com relação ao comércio exterior, né? E isso vai nos dar aí um norte com relação ao resultado da eleição que vai ser em novembro, né? E nós já estamos vivendo praticamente um período eleitoral. As eleições que estarão acontecendo nos municípios de todo o Brasil não será diferente nas cidades aqui da região, né? Então, vamos aguardar quem será o vitorioso do debate que vai acontecer daqui a pouco, né? E com certeza as redes sociais serão um canal muito receptivo para que a população possa acompanhar. Donald Trump ou Joe Biden? Vamos saber daqui a pouco. Mas, voltando aqui para a nossa realidade, olha, o INSS acaba de dar uma notícia boa, né, para os nossos idosos. Ô Douglas, qual é a notícia boa? Está suspensa, como você está vendo na tela, está suspensa a prova de vida. Ah, então não precisa fazer mais? Não, vamos com muita calma. Na realidade, né, a prova de vida dos segurados ela está suspensa até 31 de outubro. Essa decisão já foi publicada, inclusive, no Diário Oficial da União. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, as instruções, e isso é importante deixar bem claro, né? As instituições bancárias estão aguardando a definição do cronograma por parte do INSS para poderem organizar a retomada da realização da prova de vida de uma forma organizada e sem aglomerações. O INSS afirmou que oportunamente divulgará como os beneficiários deverão proceder para a prova de vida. Portanto, a prova de vida está suspensa até o dia 31 de outubro. Aí você fala assim, ô Douglas, vocês vão, do Hora Geral, vão informar quando voltar à normalidade? Eu falo assim, lógico, essa é a nossa ideia, né? A gente sabe o quanto que a população está atenta e esperando que essas informações estejam sempre prontas
para que a população possa estar à frente e fazer a sua prova de vida e não ter o seu rendimento, o seu salário, não é rendimento, o seu salário, né, bloqueado. Por falar em salário, olha, a partir de amanhã vai ser pago o auxílio emergencial, só que no valor menor, de R$300. Tá vendo? Isso tudo já a partir de amanhã. É uma boa notícia, sim. O pagamento do auxílio de R$300 começa já amanhã, quarta-feira. A Caixa Econômica Federal começará a pagar segunda etapa do auxílio emergencial de R$300 para quem não é beneficiário do Bolsa Família. Isso tudo já a partir de amanhã. Conforme ocorreu nos calendários anteriores, primeiro será efetuado o crédito em conta digital e só depois os valores serão liberados para saques e transferências para outras contas. Os candidatos de pagamentos da parcela de R$300 levam em consideração a data em que o beneficiário recebeu a primeira das parcelas originais do benefício, já no valor de R$600. A segunda etapa do auxílio emergencial vai até dezembro deste ano. Portanto, olha, muita calma, se puder guardar um pouco, pagar umas contas, mas não gaste de uma forma desnecessária. O nome já diz, é um auxílio para a emergência e não para gastos desnecessários. Eu sei que você é controlado e controlada e vai saber administrar bem as suas finanças. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amanhã nós teremos Marcelo Garuti, Paulo Sérgio e também Henrique Durans. Muitas informações. Este é o Hora Geral, feito especialmente para você. Ó. Um abraço forte assim, ó. Tchau, tchau. Até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.